Então, joia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Newton Nitro, eu sou escritor, roteirista profissional, já trabalho por muitos anos. Boa tarde, sou blogueiro, né? Tenho um dos blogs mais antigos aqui do Brasil, de RPG, velho pra caramba, né? Já trabalhei com ilustração também, com quadrinhos. Na parte de desenvolvimento de jogos, já tenho alguns livros publicados, né? E ultimamente eu lancei o Legião, a Era da Desolação. Mas esse é o Legião, ali é o mapa do mundo de Cador. Aqui em cima é um projeto que eu estou trabalhando agora, que vai ficar pronto daqui a uns 2 anos, que eu estou trabalhando até junto com o Cristiano, que é o Steam Runners, ali é o Intestine. Eu trabalho com isso e a minha especialização aqui para vocês é a criação de universos transmídia. O que é um universo transmídia? Aqui, ó. Aqui é um exemplo do universo transmídia mais famoso de todos os tempos, né? Que é o Star Wars. Mas o universo transmídia é um que a gente chama de Story World, que é um mundo de história que vai ser expandido em diversas mídias. Mídia é meio, é a mesma coisa que a gente fala de meio, né? É o meio que você conta uma história, uma narrativa. Então, a gente tem a mídia da televisão, você tem a mídia dos filmes, você tem a mídia da animação, você tem a mídia dos videogames. Os videogames, os jogos, né? Não só videogames, os jogos em geral, eles também a gente chama de mídia, é um tipo de mídia. Qualquer coisa pela qual você consegue criar uma história, contar uma história, a gente chama de mídia. Inclusive, as redes sociais também são uma mídia. Todo universo transmídia se baseia num story world. O que é story world? É o mundo da história. É o mundo evocado, tá? Implicitamente, ou seja, de dentro, e explicitamente para fora, por uma narrativa. Independente de assumir se essa narrativa, que a gente vai chamar aqui de narrativa original, se essa narrativa original assume a forma de um texto impresso, um filme cinematográfico, uma graphic novel, um game ou uma animação, seja lá o que for, aonde surge essa que a gente chama de narrativa original, que é a primeira história de um universo transmídia, ela em si cria um story world. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem aqui, não existe história sem story world. Não existe história sem mundo de história. Até a história mais simples do universo. Uma história feita de protagonista mais problema. Porque aí o protagonista vai ter que fazer alguma coisa para resolver esse problema. Se ele vai resolver esse problema, se ele não vai conseguir resolver esse problema, aí é que gera a história. Qualquer tipo de narrativa tem um story world. Então, exemplos clássicos de universos transmídia e de story worlds são Walking Dead, um exercício aí para vocês fazerem em casa. Toda vez que vocês forem lá na Netflix, estiver assistindo de uma série, assistindo um filme, assistindo uma animação, até mesmo um musical, pensa assim, como é que é esse story world? Como eu definiria esse story world? Esse é um excelente exercício. Como é que você cria um story world? Então, um exercício muito bom é você fazer engenharia reversa. Você está lendo um livro, lendo um quadrinho, assistindo um filme, vai dar um passo atrás, você está vendo a história, e aí você dá um passo para trás e fala assim, nossa, como é que é esse story world? Se eu tivesse que definir, como é que é esse story world? Que características que ele tem? Né? Como é que é o clima? Como é que é a geografia, como é que é a organização social, quais são as leis desse mundo. É um exercício muito bom para vocês fazerem. Estão vendo, assistindo, por exemplo, Walking Dead. Quais são as leis desse mundo? O que tem nesse mundo? Tem eletricidade ou não? Tem organização secreta tentando descobrir uma cura para o vírus? Ou não tem? É só sobrevivência, zumbi, gangue de canibal maluco, né? Que tipos de gangue que tem? Para onde que eles estão? Onde que eles estão? Estão nos Estados Unidos? Estão no Canadá? Em que área dos Estados Unidos? Pensa assim, toda vez, esse é um bom exercício. Toda vez que você estiver assistindo Walking Dead, vai criando, vai imaginando como é que é o story world. Se você um dia quiser trabalhar com roteiro de televisão, roteiro de novela, né, trabalhar com coisas assim, nesse tipo, acostume a criar o story world das histórias que você vê. E você vai criar esses story worlds com base nas pistas que tem na narrativa.
Por exemplo, ali, nesse cartaz, né, você vê que tem um personagem que tem no cartaz do Walking Dead aqui, você vê que tem um personagem que tem uma arma, o da frente, né? O de trás tem uma besta, e a outra tem uma katana, né? Ou seja, isso aqui já te indica uma série de coisas, né? Por que não estão todos com armas? Porque talvez a arma seja rara, seja difícil de ter bala, né? Às vezes, a katana é mais eficiente até, porque você está lidando com o zumbi, você dá 3 tiros no zumbi, é mais fácil, ele vai continuar tentando te acertar. Se você picar os braços dele, ele consegue fazer muita coisa com você. No caso de storyboards muito complexos, você precisa criar uma bíblia, que é nada mais, nada menos que um guia de storyboard. É uma bíblia que contém todos os elementos e que é usada na produção de vários filmes de série, por exemplo, para evitar incoerência. Existem profissionais especializados em continuidade, manter a coerência de um storyboard, para que novos elementos que sejam criados por roteiristas, por exemplo, não entrem em conflito com outros elementos que já foram tratados. Isso tem hoje em todas as áreas de narrativa, inclusive em videogame também. E aqui outro exemplo de storyboard, que é o storyboard do Harry Potter, né? Que é um storyboard enorme, gigantesco, e está em expansão. É um storyboard transmídia, ele aparece em diversas mídias ao mesmo tempo, né? Ele tem histórias paralelas que acontecem ao redor da mídia, né? E isso faz com que o público se engaja melhor. Tem um conceito muito importante que se chama narrativa original. E o que é narrativa original? Narrativa original é a narrativa, ou as narrativas, podem ter mais do que uma, que deram origem à primeira versão de um storyboard. Então, um exemplo clássico é o Harry Potter. Eu considero o primeiro livro a narrativa original. Os livros seguintes são expansões na narrativa original. Primeiro passo, quando a gente está criando a narrativa original, é isso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que a gente descobre a premissa? Você está criando o seu mundo, você está criando sua narrativa original. Como é que você descobre? Tem uma pergunta que, ao mesmo tempo, muito simples e, ao mesmo tempo, muito difícil de responder, que é sobre o que é a sua história. Toda vez que você está criando seu videogame, criando a sua animação, criando sua história em quadrinho, criando seu RPG, né? Sobre o que é a sua história. O que eu quero falar com essa história? O que eu estou afirmando com a minha história? Sempre trabalha isso. Qual que é a narrativa original de Star Wars? É a história do Luke Skywalker, né? E qual que é sobre o que é essa história? O que é mais poderoso? O que é melhor? A violência, o ódio, ou a serenidade? Ou a paz? Ou a união? A separação, a uniformidade, o poder autoritário, ou tipo a democracia, né? Que seriam os rebeldes, né? A união dos diferentes, né? Sobre o que é a sua história? Sobre o que é a sua história? Sempre se pergunte disso. Você vai trabalhar, vai passar de uma mídia para outra, você precisa compreender muito bem a mídia que você está entrando. Você tem que compreender bem quais são as expectativas do pessoal dessa mídia, o que o pessoal está esperando, que tipo de narrativa funciona nessa mídia e o que tipo de narrativa não funciona nessa mídia. Você está criando um videogame, você está criando uma animação, por exemplo, estude os melhores exemplos possíveis dentro da mídia que você está criando, que você vai colocar o seu storyboard. Por quê? Primeira coisa, você tem que compreender a mídia para onde você está transportando a sua narrativa. Por isso que a aula de hoje é com o universo transmídia, porque a gente tem essa preocupação de passar de uma mídia para outra. Tá? Não adianta, não pode ser preguiçoso. Cada mídia ela tem os seus pontos fortes e tem as suas limitações, né? Tem as suas vantagens e as suas limitações. Então, um profissional bom, um roteirista, um escritor, um animador, um criador de games, ele tem que conhecer muito bem a mídia que ele trabalha, quais que são os pontos fortes e quais que são as limitações. E trabalhar pelo seu forte. Você tem que descobrir, nossa, o que está funcionando, e aí você aumenta o que está funcionando e vai encobrindo o que não funciona.
criando a narrativa original. Pense na narrativa original primeiro, antes de você criar o seu universo transmídia. Porque a própria narrativa original é uma semente de mundo. Então, através da narrativa original, você vai descobrir os elementos que vão compor esse mundo. E aí, a criação fica orgânica. E aí, no final, você tem um mundo que tem uma unidade temática. E aí, como é que eu criei essa narrativa original? A primeira coisa que você faz, uma técnica boa, o pessoal costuma falar do brainstorm, que é a tempestade cerebral. O que é a tempestade cerebral? Você simplesmente pega um papel e começa a escrever o que der na telha. Essa é a técnica do brainstorm, tempestade cerebral, que você pode usar. Mas eu prefiro usar a técnica da tempestade de perguntas. Está querendo criar a narrativa original? Começa. Que história que eu quero contar? Como que eu vou contar essa história? Que história que eu quero contar? Que essa é a pergunta mais importante. Você quer contar uma história de uma jovem menina, de um jovem menino, de um velho, de um casal, de um grupo de amigos, de um grupo de inimigos? Você quer contar uma história de guerra? Você quer contar uma história de amor? Você quer contar uma história de vingança? Como que eu vou contar essa história? Como é que você vai contar essa história? Você vai contar essa história a partir de um narrador onisciente? De um narrador fechado, que é o que eu sempre recomendo, né? De um ponto de vista? Você vai usar 2 pontos de vista, 3 pontos de vista, ou mais pontos de vista. O que é a arte da narrativa? É a arte do ponto de vista. Se você souber dominar, que a coisa mais difícil é o ponto de vista narrativo. Você sabendo dominar ponto de vista narrativo, você domina a técnica de narrativa. E aí vai funcionar em qualquer mídia. Beleza! Então é isso, pessoal. Já vou terminando por hoje. Já são 7 horas, avisei aqui para vocês.